Olá, meus amigos, mais uma vez, professor Valdemir Santiago, mais um vídeo aí para o meu canal detalhando fatos históricos. Quem não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você quiser deixar seus comentários aí, fique à vontade, ok? Eu falei no último vídeo que eu gravei lá que eu ia gravar um vídeo aqui falando sobre Sansão. Quem era Sansão? Realmente, Sansão suicidou-se? Vamos tirar a dúvida hoje? Muita gente fala assim, Sansão ele suicidou-se, mas o nome dele aparece lá na galeria dos heróis, de Hebreus capítulo 11, lá fala o nome de vários patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, fala o nome de Sansão, Noé. Então é conhecido como a galeria dos heróis. Hebreus capítulo 11, se você quiser dar uma conferida lá, fica à vontade, beleza? Então diz que Sansão suicidou-se e que ele aparece lá e que Deus salvou Sansão. Essa história aí está muito mal contada aí nos púlpitos das igrejas. Então se liga aqui no estudo aqui com o professor e depois você tira suas dúvidas aí. Se você discordar ou concordar, é um direito seu, certo? Mas vamos ver o que diz a Bíblia. Quem era Sansão? Sansão ele era rei, era juiz, era profeta. O que ele era? Sansão não era rei, Sansão não era sacerdote, Sansão não era profeta. Sansão era um juiz em Israel. A história de Sansão começa no capítulo 13 do livro de Juízes. E Sansão, como eu disse, ele era de uma tribo chamada Dan, certo? O povo de Israel era um povo tribal, era composto de 12 tribos, uma das tribos chamava-se Dan, e Manoá, pai de Sansão, pertencia a essa tribo, certo? Então veja bem. Por que Sansão fez toda essa algazarra? Isso foi ele que inventou? Que contenda foi essa que ele, vamos dizer assim, fez na família dele? A gente precisa entender que Deus trabalha na vida das pessoas e trabalha na vida de cada um, trabalha de maneira diferente. Tem coisas que acontecem na sua vida que muita gente vai dizer que você é louco. Muitas vezes Deus permite para poder te ensinar uma lição, correto? Então vamos lá. Como eu disse, a história de Sansão começa no capítulo 13. Sansão era um nazireu. O pai de Sansão chamava-se Manoá. A mãe de Sansão, a Bíblia não cita o nome dela, certo? Diz que ela era estéril e que um anjo apareceu para ela dizendo que ela ia ter um filho, que esse filho ia ser nazireu e que ele não poderia cortar o cabelo. Vou ler aqui em 13 de Juízes capítulo 5, diz assim: eis que tu conceberás, o anjo falando para a mãe de Sansão, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Quando Deus escolheu Sansão para ser juiz, a missão de Sansão era livrar os israelitas da mão dos filisteus. Os filisteus eram um povo que era uma pedra no sapato do povo de Israel. E vivia, vamos dizer assim, infernizando a vida do povo de Israel. E Sansão, como juiz, Deus levantou ele para que ele lutasse contra os filisteus, para que ele pudesse, então, livrar o povo de Israel do jugo dos filisteus, correto? Então, vamos lá. Vamos ver aqui em Juízes, capítulo 13, versículo 24 e 25, que diz assim, ó. Depois teve esta mulher, quem é a mulher? A mãe de Sansão, um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a excitá-lo de quando em quando para o campo de Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Veja bem o que diz o versículo 25. O Senhor começou a incitá-lo contra os filisteus. O propósito de Deus era que Sansão lutasse contra os filisteus, correto? Então veja bem, aí muita gente fala assim, mas o que Sansão não fez não foi tudo errado, Deus mandou ele fazer uma coisa, mas ele fez outra. Eu vou ler um versículo da Bíblia aqui, que você agora vai entender se realmente o que Sansão fez vinha da parte de Deus ou não, certo? No meio da cultura do povo de Israel, existia um ensinamento que era o seguinte: você não deve se casar com mulher de outros povos politeístas, que adoram vários deuses, porque corre o risco de você começar a adorar esses deuses e você se apostatar. Então, no meio de Israel, o povo era um monoteísta, só adorava um único Deus. Os outros povos politeístas que adoravam vários deuses, e Deus não permitia que um povo de Israel se envolvesse com esses povos para não ir à apostasia. Mas olha agora o que aconteceu da parte de Deus com Sansão. Diz assim, eu vou ler o capítulo 14, do versículo 1 até o 4. Diz assim, ó. E desceu Sansão
a terra dos filisteus, e vendo ali uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: vi uma mulher ali na terra dos filisteus, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Sansão já viu uma mulher que não era do povo dele, e agora já se apaixonou para a mulher, e agora ele quer ela de todo jeito. O verso 5 diz assim, o verso 3, o pai de Sansão diz assim, ó, os pais dele, fala assim, ó, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Percebeu? E o homem é atraído por aquilo que vê? Ah, meu amigo, toma cuidado aí, hein? Então veja bem, Sansão ele viu lá uma mulher muito bonita, então ele se apaixonou por ela, falou para o pai dela e para a mãe, ó, eu quero essa mulher para mim. Os pais aconselharam, Sansão, meu filho, essa mulher não é do povo de Deus. Só que Sansão, o pai de Sansão e a mãe de Sansão não sabia de uma coisa. Qual? Versículo 4 diz assim, ó, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Percebeu agora? Que a mulher que Sansão arrumou lá no meio do povo, essa mulher que ele se apaixonou, isso vinha da parte de Deus, que era para poder Sansão, vamos dizer assim, lutar contra os filisteus, caso contrário ele não lutaria e não defenderia o povo de Israel. É que eu falo para você, muitas vezes Deus trabalha na sua vida e faz coisas que você fala, não, isso aqui não pode, mas você só vai entender depois que aquilo se cumprir na sua vida, certo? Então veja bem. Então, ó, aí muita gente diz assim, Sansão ele era um homem forte, poderoso. Muitas vezes você assiste esses filmes de Sansão aí, aqueles caras tudo musculoso, aquilo tudo é inchado de anabolizante. Sansão não tinha nada disso aí, certo? O verso 6 diz assim, então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. A força dele era tanto que um leão ele matava como se rasgava um leão, como se rasgava uma folha de papel. Essa força vinha de quem? Dele? Não, vinha de Deus. Enquanto ele tivesse o cabelo crescido, Deus estava com ele. A partir do momento que ele cortasse o cabelo, passasse na navalha do cabelo dele, a Deus não estaria mais com ele, correto? Então é isso aí. No capítulo 15, versículo 4, diz assim, ó, sobre Sansão. Sansão agora ele casou com essa mulher dos filisteus, agora ela é mulher dele e tudo e tal. Aí o que Sansão fez? No versículo diz assim, foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas, avirou cauda com cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada uma das suas caudas. Chegou fogo a tochas, e largou-a na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas e os olivais. Sansão pegou 300 raposas. A pergunta é, como ele pegou essas 300 raposas? Não sei, a Bíblia não fala. É lógico que ele deve ter feito alguma armadilha, porque ele não vai pegar 300 raposas correndo, porque um ser humano não pega uma raposa correndo, certo? Então o que aconteceu? Ele pegou 300 raposas, foi lá e tocou fogo na seara dos filisteus e queimou tudo. Os filisteus foram então para se vingar de quem? De Sansão. No verso 6 diz assim, ó, 15, versículo 6. Cadê o versículo 6? Está aqui. Então perguntaram os filisteus, quem fez isto? E responderam, Sansão, o genro de Tímnate, porque ele lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ele, a ela e seu pai. Então veja bem, os próprios filisteus queimaram a mulher de Sansão. A Bíblia não cita o nome dela, certo? Então Sansão foi lá e tocou fogo na seara lá. Então o que eles fizeram? Pegaram a mulher de Sansão, queimaram ela e queimaram o pai dela também, correto? Então eles fizeram isso aí para se vingar de quem? De Sansão. Versículo 7. Então disse-lhe Sansão, é assim que fazeis? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. Você lembra que Deus ia buscar ocasião para que Sansão lutasse com os filisteus, se vingasse dos filisteus? Está aí a resposta aqui, no versículo 7. Eu só vou cessar agora quando eu me vingar de vocês. Aí, como diz o velho ditado, o pau quebrou em cima dos filisteus. E aí foi guerra em cima de guerra, correto?
Sansão foi para uma cidade chamada Gaza. Na cidade de Gaza, ele arrumou uma prostituta chamada Dalila. Dalila não era mulher de Sansão. Como eu disse, a mulher de Sansão, os filisteus queimaram ela. Você pergunta, professor, como é que você explica esse negócio aí de Sansão ter arrumado uma prostituta? Então era da vontade de Deus que ele arrumasse uma prostituta? Não. Deus não mandou Sansão ir para Gaza nem arrumar prostituta lá. Ele arrumou isso aí, foi por conta dele já, certo? Você não acha nenhuma passagem de Deus mandando Sansão se envolver com Dalila. Dalila era uma prostituta, foi a mulher que traiu ele, certo? Depois dos filisteus ter queimado a mulher de Sansão, e ela acabou fazendo com que os filisteus cortassem o cabelo de Sansão, certo? Depois que os filisteus então cortam o cabelo de Sansão, aí a coisa complicou. Vamos ver aqui 16, versículo 20. Vamos ver o que está escrito assim, ó. Juízes 16, versículo 20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda desta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor o tinha retirado dele. Por que tinha retirado? Porque o cabelo dele tinha sido cortado, e ele era um nazireu, ele não podia cortar o cabelo. A Bíblia, o anjo falou, não pode passar navalha na cabeça do menino. Dalila traiu ele e fez esta tragédia. Verso 21, então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Verso 22, e o cabelo de sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Por que o cabelo começou a crescer? Porque Deus tinha desamparado Sansão? Não, até o presente momento não, Deus nunca desamparou Sansão, certo? Só deixou de estar com ele quando o cabelo dele foi cortado. Mas Deus ainda estaria com ele porque ele ainda ia se vingar dos filisteus, correto? O cabelo dele voltou a crescer. Se o cabelo voltasse a crescer, Deus estaria com ele novamente, certo? Sansão, então, ele pediu para suicidar? Vamos tirar a prova agora. Versículo 28 diz, vamos ver aqui, 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, vamos ver se ele pediu para suicidar-se. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Pergunta é, Sansão pediu para suicidar ou pediu para se vingar? Qual é a diferença de vingança para suicídio? As pessoas dizem assim, mas ele se vingou por uma boa causa, então você tem que acreditar que Jesus também suicidou, certo? Se Sansão suicidou-se por uma boa causa, Jesus também suicidou, porque Jesus morreu pela humanidade, e Sansão estava morrendo aqui por causa dos 2 olhos dele e pelo povo de Israel, que Deus havia levantado Sansão para livrar Israel. E Deus buscava ocasião para fazer Sansão lutar com os filisteus e livrá-los, certo? Então aqui não tem nada de suicídio. Quem está pregando em púlpito de igreja que Sansão suicidou, me desculpe, amigo, o senhor não lê a Bíblia, o senhor não está lendo nada, o senhor está endossando uma pessoa a tirar a própria vida. Que a pessoa não deve fazer isso porque Deus não aprova, correto? Porque se Sansão tivesse... Como é que Deus é contra o suicídio e depois Sansão ia orar e pedir no suicídio e Deus ia ouvir a oração de Sansão e depois ia pôr ele na galeria dos heróis? Amigo, o que é isso? Que loucura é essa? Por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos que eu gravo, os líderes de igreja deveriam se preocupar mais em estudar a Bíblia e ensinar seus membros, do que ficar perdendo tempo com outras coisas e falando besteira em púlpito de igreja. Aí quando eu falo aqui, o cara acha ruim. Põe lá nos comentários que eu sou o quê? Um falso profeta, que eu estou enganando as pessoas. Eu estou lendo Bíblia. O que está escrito aqui é o que eu estou lendo na Bíblia. Não tem suicídio, tem vingança. O versículo 31 diz assim, então, depois que Sansão pediu para se vingar, o cabelo dele cresceu, Deus ouviu o que ele falou, verso 30 diz assim, e disse Sansão, morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então os seus irmãos desceram em toda a sua casa de seu pai, e tornaram e subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou Israel 20 anos. O templo que Sansão derrubou foi o templo de Dagon. Dagon era um deus com a metade peixe e a metade homem. Era um deus
que os filisteus adoravam. E foi nesse templo aí que Sansão foi levado lá para rodar um moinho lá para fazer, vamos dizer assim, servir de espetáculo para os filisteus. E nesse templo, eu não tenho bem certeza, mas acredito que devia ter umas 3 a 5 mil pessoas ali dentro. Todos eles morreram, não ficaram nenhum vivo, certo? Então Deus aproveitou a oportunidade ali, deu forças para Sansão novamente, ouviu a oração dele, Sansão se vingou e matou milhares de filisteus ali, correto? Então essa é a verdadeira história de Sansão. Não houve suicídio, o que houve foi uma vingança, certo? Deus estava com Sansão até o último dia da vida dele. Sansão nunca pediu para suicidar, que ele não era louco, correto? Espero que você tenha gostado do vídeo aí, deixe o seu like, que é muito importante aí, divulgue esse vídeo aí para os seus amigos, deixe seu comentário aí, fica à vontade, ok? Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal aí, que muito em breve eu trarei outro vídeo aí muito interessante. Até a próxima.